No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. O episódio a seguir tem o apoio da Medley. Hoje, no Farmácia em Dia, vamos abordar um tema que está cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros: os medicamentos genéricos. Com o aumento da popularidade dos genéricos, surgem muitas dúvidas sobre sua eficácia, segurança e qualidade. No dia 20 de maio, celebramos o Dia Nacional do Medicamento Genérico, que já vai completar 26 anos desde sua implantação no Brasil. Sem dúvidas, uma data importante para reforçar o valor desses medicamentos e desta política na saúde pública do país. Os genéricos são fundamentais para garantir que a população tenha acesso a tratamentos de qualidade a preços mais acessíveis. Para esclarecer os mitos e as verdades sobre os medicamentos genéricos, contamos com a presença do Dr. Daniel Rossi de Campos, farmacêutico e gerente médico da Medley. No episódio de hoje, ele vai responder as questões mais comuns sobre o assunto e ajudar a desmistificar algumas informações equivocadas. Olá, doutor. Muito obrigada pela sua participação. É um enorme prazer recebê-lo no Farmácia em Dia. Olá, farmacêuticos e farmacêuticas, sejam muito bem-vindos a esse nosso podcast, uma cooperação entre o CRF São Paulo e a Medley, que é eficaz em tudo o que faz, e o nosso principal objetivo é fornecer informações enriquecedoras para que vocês possam orientar de forma correta os seus pacientes, garantir que os medicamentos genéricos são medicamentos com qualidade, eficácia e segurança, e sempre desmistificar o tópico da não qualidade, da baixa eficácia, garantindo para esse paciente a adesão ao tratamento e a confiança que esse paciente precisa ter nesses medicamentos. Então fique com a gente até o final, porque vamos trazer informações valiosas para o seu dia a dia. Perfeito, muito obrigada, Dr. Daniel. Vamos agora para os 10 mitos e verdades sobre os medicamentos genéricos. 1. O genérico pode substituir o medicamento de referência? Bom, farmacêutico, você sabe que sim, o genérico pode substituir o medicamento de referência, já que eles são intercambiáveis. Isto é, o medicamento genérico tem a mesma eficácia, segurança e qualidade em relação ao medicamento de referência, tudo isso a partir dos estudos apresentados ao órgão regulatório que é a Anvisa, os estudos de bioequivalência e os estudos de equivalência farmacêutica. Esse tópico é extremamente importante. Você tem que deixar claro para o seu paciente que, como medicamento de referência, como medicamento similar, o medicamento genérico também é aprovado pelo órgão regulatório, que é a Anvisa. Então, é o papel do profissional farmacêutico fazer essa orientação correta sobre esse tema para os seus pacientes. E é direito da população ter acesso a medicamentos de qualidade a preços acessíveis, como é o caso dos medicamentos genéricos. 2. Medicamentos genéricos são mais baratos por serem menos eficazes? Nós já sabemos, ao longo desses 26 anos da política de medicamentos genéricos, que os medicamentos genéricos, por lei, devem custar pelo menos 35% mais baratos do que o medicamento de referência. Na prática, essa diferença chega a 60%. 70%. Isso é um tópico da regulamentação e é um tópico também comercial. Os medicamentos genéricos já são geralmente mais baratos também porque a indústria investe pouco em propaganda, já que eu não tenho um nome comercial, eu tenho o nome dessa molécula, e por serem aprovados, como nós já falamos, a partir de estudos de bioequivalência, que são estudos clínicos, mas muito mais baratos do que os estudos clínicos conduzidos por medicamentos de referência. O ponto aqui que tem que estar claro para você, farmacêutico, para você passar para o seu paciente, é que os medicamentos genéricos são mais baratos por uma questão de política comercial, uma questão de política sanitária, com o objetivo de dar acesso à população a medicamentos que têm a mesma segurança, eficácia e qualidade em relação ao medicamento de referência. 3. Os genéricos não têm mesma eficácia que o medicamento de referência? Bem, esse é um ponto que muito provavelmente você, farmacêutico, escuta todos os dias no seu balcão. Os genéricos não têm a mesma eficácia do medicamento de referência? Claro que tem a mesma eficácia em relação ao medicamento de referência. Você já sabe que eles são aprovados pela Anvisa, que eles são aprovados a partir de estudos de bioequivalência, que são estudos clínicos, estudos de equivalência farmacêutica, que são estudos in vitro, e seguem um alto rigor regulatório. E por isso, você sabe que o genérico é intercambiável com o medicamento de referência.
E é extremamente importante que você, farmacêutico, saiba transmitir essa informação com segurança para os seus pacientes. Que o medicamento genérico tem a mesma eficácia, a mesma segurança e a mesma qualidade que o medicamento de referência. Quarto, os genéricos são vendidos somente no Brasil? Esse é um grande mito, né? O Brasil foi um país pioneiro na questão dos medicamentos genéricos. A partir de 1999, você tem essa política dos medicamentos genéricos no Brasil. Isso coincide com a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Então, hoje, em 2025, faz 25 anos que nós temos os medicamentos genéricos no Brasil. Entretanto, nós temos também essa política em outros países da América Latina, que vieram depois do Brasil, como é o caso da Colômbia, do Chile, da Argentina e também do México. Mas nós temos que lembrar que a política dos medicamentos genéricos teve o seu início nos Estados Unidos na década de 70. Então, há quase 50 anos que existe essa política dos medicamentos genéricos no país onde você tem o órgão regulatório mais respeitado do mundo, que é o FDA. Então, consequentemente, o Brasil é pioneiro na América Latina e traz uma política super importante para o país. Trazer medicamentos, principalmente para o tratamento de doenças crônicas, com preço reduzido e com eficácia, segurança e qualidade comparáveis ao medicamento de referência. 5. O medicamento genérico pode ter recipientes diferentes dos medicamentos de referência? Isso é uma verdade. Quando você tem a expiração da proteção patentária, o que fica disponível para a indústria do genérico trabalhar é a molécula. Mas os recipientes podem ser diferentes, já que eu posso ter alterações na tecnologia de fabricação. É muito difícil eu ter a mesma tecnologia do que o medicamento de referência. E aqui vai uma afirmação que a gente sempre fala. Lembre-se, o medicamento genérico ele é mais moderno do que o medicamento de referência, já que ele foi produzido após a expiração da proteção patentária. Então, após quase 10 anos que esse produto de referência está no mercado. Entretanto, lembre-se, o medicamento genérico ele é intercambiável ao medicamento de referência. Tudo isso baseado nos estudos de bioequivalência. Então, apesar de ter recipientes diferentes, a molécula é exatamente a mesma. 6. Os genéricos devem ter pelo menos 80% da substância comparado com o medicamento de referência? Isso é um grande mito. Esse tema você deve ouvir todos os dias, e tanto de pacientes quanto de outros profissionais da saúde. Lembre-se, o medicamento genérico tem a mesma qualidade do medicamento de referência. Para que ele chegue no mercado, ele tem que passar por rigorosos critérios de qualidade. Então, consequentemente, a quantidade de fármaco contida na formulação do medicamento genérico é a mesma, descrita na dosagem para o medicamento de referência. Agora, você tem que lembrar que esse medicamento é colocado no mercado a partir de estudos de bioequivalência que nós já abordamos anteriormente. Esses estudos são estudos clínicos. Como qualquer estudo clínico, ele é regido por critérios estatísticos. Então, eu não posso dizer que as concentrações plasmáticas do genérico e do referência são iguais, mas eles são equivalentes. E aí que surge a famoso limite de confiança de 80% a 120%, que está presente na regulamentação da Anvisa e também está presente em qualquer regulamentação de órgãos regulatórios internacionais, como o do FDA e da Comunidade Europeia. O que é importante que você, farmacêutico, transmita para o seu paciente e que você também esteja convencido. Isto é um problema? Não, isso não é um problema. Isto é ciência. Lembre-se, todo fármaco tem uma faixa terapêutica. Então, consequentemente, variações de concentração plasmática dentro da faixa terapêutica permitem a mesma resposta terapêutica. Então, consequentemente, essa equivalência farmacêutica de concentrações plasmáticas está dentro da faixa terapêutica do medicamento de referência. Então, consequentemente, essa equivalência farmacêutica, esses limites de 80% a 120%, estão dentro dessa faixa. Então, consequentemente, isso garante a equivalência terapêutica, isso garante a mesma resposta terapêutica e isso garante a intercambiabilidade entre o medicamento genérico e o medicamento de referência. Lembre-se sempre, existem regulamentações rígidas e esse produto é aprovado pelo órgão regulatório nacional, que é a Anvisa. 7. O medicamento genérico é mais moderno que o medicamento de referência?
Isso é uma verdade e nós já demos até um spoiler anteriormente em relação a esse tema, né? O genérico, ele é mais moderno, já que ele é produzido após a expiração patentada do medicamento de referência, que está no mercado de forma exclusiva por vários anos. Então, é claro que um medicamento que entra no mercado em 2025, ele vai trazer recipientes, vai trazer processos produtivos mais modernos do que um medicamento que foi lançado há 10 anos atrás, em 2015, por exemplo. Então, consequentemente, também você pode ter medicamentos genéricos que trazem algumas vantagens em relação ao medicamento de referência, como, por exemplo, o prazo de validade mais longo, já que eu estou trabalhando com recipientes mais modernos, com embalagens mais modernas. E também você pode ter situações em que o tamanho da sua formulação do medicamento genérico é menor do que o medicamento de referência, favorecendo então a deglutição. Mas lembre-se, aqui, apesar dessas diferenças que o tornam mais modernos, quem garante essa intercambiabilidade que nós falamos desde o início da nossa conversa de hoje são os estudos de bioequivalência e a aprovação desse dossiê pelo órgão regulatório que é a Anvisa. 8. Medicamento genérico é aprovado pela Anvisa. Sim, isso é uma verdade e nós já trouxemos esse tema anteriormente para você. E gostaríamos de reforçar esse tema que você tem que conversar com seus pacientes e com demais profissionais da saúde. Os medicamentos genéricos, como os medicamentos de referência, como os medicamentos similares ou como qualquer outro produto para a saúde aprovado no território nacional, são aprovados previamente pela Anvisa. O tempo necessário para essa aprovação depende da complexidade da sua formulação, mas geralmente leva pelo menos 2 anos para que esse produto seja aprovado pela Anvisa, tirando também o tempo que a empresa leva para desenvolver um medicamento genérico. Lembre-se, é um medicamento muito mais moderno do que o medicamento de referência, segue outros critérios de qualidade e passam pelos estudos de bioequivalência e, consequentemente, desde o início do desenvolvimento de uma formulação até a aprovação de um genérico pela Anvisa, isso pode levar de 4 a 5 anos. Então, um genérico que está sendo lançado esse ano, em 2025, no mercado, muito provavelmente ele começou a ser desenvolvido em 2019, 2020 pela indústria farmacêutica. 9. Os genéricos têm a mesma bula do medicamento de referência? Isso é uma grande verdade, porque eles são equivalentes terapêuticos, eles são intercambiáveis. O medicamento genérico tem a mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração e a mesma dosagem em comparação ao medicamento de referência. Portanto, a bula dos genéricos sempre terá as mesmas informações do que a bula do medicamento de referência, desde posologia, indicação terapêutica, eventos adversos e assim por diante. Lembre-se, o medicamento genérico ele é intercambiável com o medicamento de referência. 10. Estudo de bioequivalência é realizado somente uma única vez pela empresa? Isso é um grande mito. Os estudos de bioequivalência são realizados para a submissão desse medicamento genérico para a Anvisa, para que ele seja aprovado e colocado no mercado, e novamente se houver alguma alteração significativa nessa formulação. Essas alterações são chamadas alterações pós-registros, e são rigidamente cumpridas pela Medley. Então, veja, ao longo da vida dessa formulação, pode ocorrer alterações significativas no processo produtivo, num determinado recipiente, e isso pode impactar na quantidade de fármaco que é liberado da formulação. E para isso, a empresa novamente tem que conduzir um estudo de bioequivalência. Agradecemos ao Dr. Daniel Rossi de Campos pela participação e pelas valiosas explicações sobre os medicamentos genéricos. E a você, farmacêutico, esperamos que este episódio tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas e que agora você possa ajudar ainda mais seus pacientes na escolha dos medicamentos genéricos. Lembre-se, os medicamentos genéricos possuem a mesma qualidade e segurança dos de referência, garantidas por estudos rigorosos e são uma excelente opção para o acesso a tratamentos a preços mais acessíveis. Até o próximo episódio e muito obrigado por ficar conosco até aqui.